Bom dia. Eu quero agradecer a gentileza e a generosidade desse convite para que pudéssemos apresentar aqui nossa experiência, que é uma experiência ainda bem inicial e incipiente. Vocês não se impressionem com esses elogios aí. Quero agradecer então muito aos mineiros aqui que nos convidaram e vamos ver se a gente consegue contribuir de alguma forma com esse evento tão brilhante. Eu vou inicialmente, vocês me deem licença, tenham um pouquinho de paciência, colocar a base teórica com a qual trabalhamos. Não é no sentido de pretender ensinar nada a ninguém, nem que vocês adotem essa base, só para que vocês tenham ideia de qual é a perspectiva que utilizamos para analisar aí a questão da relação dos agrotóxicos com a saúde. Então, o nome do nosso observatório que pretende analisar a relação então, deste uso com as repercussões sobre a saúde humana e ambiental lá no Paraná. Um dos pontos que nos orientam nessa análise, então, é uma concepção de saúde que é esta aqui. Para nós, saúde é estar vivo e em condições de realizar em cada um de nós aquilo que caracteriza o gênero humano, aquilo que o gênero humano, que a humanidade nos oferece como possibilidade de realização. O que quer dizer isso? Nós nascemos com esta base animal humana, com as potencialidades que a biologia nos dá, mas só nos tornamos este ser humano em sociedade. A história aí, até a história recente, mostra casos de pessoas que foram encontradas isoladas no meio da mata, numa ilha e tal, e ela não sabe nem falar, nem usar garfo e faca, muito menos computador, não sabe, se não sabe falar, não sabe transmitir ideias, que é aí a função da linguagem, né? Então vejam, isto que nos caracteriza aqui, seres que fazem abstrações e transmitem abstrações através da linguagem, por exemplo, que nos parece tão natural, é socialmente construído. Então, para nós, saúde é estar em condições de desenvolver isso que a humanidade foi desenvolvendo ao longo da história. Ter saúde lá na pré-história significaria, por exemplo, ter uma expectativa de vida de 25 anos. Hoje é ter uma expectativa de vida próxima de 100 anos, né? Isso foi historicamente desenvolvido e possibilitado. Bom, para estarmos em condições saudáveis, então, é preciso que possamos participar deste movimento da sociedade e consumir ou ter acesso àquilo que a sociedade foi produzindo. O que marca a humanidade é a transformação da natureza para produzir seus meios de vida, não é? Diferente dos outros animais que só obtêm direto da natureza, não. A humanidade transforma a natureza e produz seus meios de vida. Vejam quanto de natureza transformada tem aqui, né? Combinando aqui com o computador, data show, etc. Então, para nos tornarmos este humano que hoje é possível, no século XXI, nós temos que ter acesso a esses objetos humanos, a esses produtos do trabalho humano, tá certo? Se eu não tiver acesso à educação, se eu não tiver acesso à alimentação adequada, se eu não tiver acesso ao transporte, ao lazer, etc., eu não me tornarei este ser humano. É como uma moça que foi encontrada há pouco tempo atrás, vivendo com macacos. Ela sequer se deslocava em bipedestação, né? Ela andava sobre os 4 membros. Então é esta a ideia de saúde com a qual trabalhamos. Entre os objetos humanos ou os produtos do trabalho humano estão os alimentos. Agora, outra questão que nos orienta é compreendermos em que sociedade vivemos. Vivemos numa sociedade capitalista, onde a finalidade é produzir mercadorias pretendendo a máxima lucratividade. Aqui não há nenhuma crítica a isso, há, na verdade, uma constatação que é importante, a nosso ver, termos, já de princípio. Esta sociedade não tolera, o capitalismo, né, não tolera
um planejamento para atender às necessidades humanas. Se falarmos disso, estamos falando de uma sociedade socialista. Já nos arrepiou só de falar desse nome socialista e tal. É a sociedade que propõe planejar a organização social para atender necessidades. O capitalismo diz não, deixa por conta do mercado. A mão invisível do mercado dará conta de prover aquilo que precisamos. As coisas são produzidas, então, para se tornar como mercadoria para realizar o lucro. Elas não são produzidas a partir de um planejamento que vise atender necessidades humanas. Então isso precisa estar bem claro para nós. Claro que as mercadorias têm que ter um valor de uso, tem que ter uma utilidade, senão ninguém vai querer comprar, então o capitalismo não vai produzir. Mas o que preside a produção das mercadorias é se elas darão lucro ou não. Exemplos disso, né, não faltam. Coisas que seriam muito necessárias não são. Por exemplo, a FAO, há alguns anos atrás, emitiu um relatório onde informava o seguinte: o mundo contava naquela época com 7 bilhões e 800 mil habitantes e a sociedade tinha, naquele momento, possibilidade de produzir alimentos para 12 bilhões de pessoas. Então, 12 bilhões de pessoas poderiam estar sendo alimentadas sem qualquer inovação tecnológica naquele momento. E o mundo contava com 7 bilhões e 800. Um terço da humanidade passava fome naquele momento. A situação não mudou muito de lá para cá, né? Então, vejam, é possível alimentar todo mundo com sobras, mas não se faz. Justamente por causa disso. Teria vários exemplos, mas não é necessário nos atermos muito a essa questão. Um dos objetos humanos, então, um dos produtos do trabalho da humanidade é o agrotóxico. E aí? Mas o agrotóxico é aquilo que nos adoece, verdade. Vamos abrir mão do agrotóxico ou não? Acho que isso é uma questão muito importante, fundamental nessa discussão. Na época da Revolução Industrial, houve um movimento conhecido como ludismo. Alguns aqui devem conhecer. O ludismo era uma revolta dos trabalhadores querendo quebrar as máquinas, porque as máquinas estavam desempregando, estavam reduzindo a possibilidade de renda dos trabalhadores, dos artesãos e tal. Então vamos quebrar tudo. Não é isso que a gente está propondo, né? Não dá para abrir mão da tecnologia que nos permite maior domínio sobre a natureza para melhorar a produção, fomentar a produção da vida, da saúde e tal. Não é isso. Agora, em relação aos agrotóxicos, nos resta pensar se eles são realmente necessários e estão realmente a serviço dos valores de uso, ou seja, de atender as necessidades humanas, ou simplesmente ou prioritariamente de atender às necessidades do capital, as necessidades da geração do lucro, subordinando a vida e a saúde a isso. Só para lembrarmos, então, no capitalismo, a partir do acúmulo inicial do capital, então aquele C inicial, o capital, adquire mercadorias para ter um capital em C', um capital ampliado, não é isso? Essa é a finalidade essencial do capitalismo. E tudo está subordinado no capitalismo, queiramos ou não, a esta necessidade. Esta sociedade não funciona se ela não valorizar o valor, se ela não produzir mais valor a partir do valor inicial. Ela não funciona, não dá certo. Tudo, então, vida, saúde, amor, sei lá o que mais, está subordinado a isto. No nosso caso aqui, com o capital inicial, os capitalistas compram, então, sementes, terra, água, agrotóxico e força de trabalho para ter lucro. Tudo subordinado a isso. Então, ambiente, preservação do ambiente, saúde humana, subordinado à necessidade de produção de mais valor. As pessoas interessam, nesta lógica, como força de trabalho ou como consumidores. Se a produção de tudo exigir menos trabalhadores, esta sociedade terá menos interesse em preservar a vida desses trabalhadores. Não é à toa que o mundo está vendo isso, né? Prestemos atenção, estamos enxergando isso no mundo todo. Desemprego estrutural, políticas sociais
olha para o Brasil que está evidente isso, né? Retração absurda das políticas sociais, que vai abandonar grande parcela da população brasileira, mas não faz mal, né? Não é só no Brasil. O mundo todo está vendo este movimento, porque esta gente já não é mais necessária como força de trabalho. E, frequentemente, nem como consumidores. Então, o agronegócio, como sendo uma das esferas dessa lógica capitalista, ou da produção capitalista, também produz valores de uso, por exemplo, alimento envenenado, agrotóxico, máquinas, aviões, adubos, etc. Né? Um importante setor do capital. Eu não pus aqui, mas deveria ter posto em relação aos agrotóxicos, a indústria química, né? Para separar do agronegócio. Produz esses valores de uso, mas produz com a finalidade precípua de produzir mais valor, na verdade. Máquinas, exames complementares, etc. Está tudo dando certo. Não tem problema nenhum. A lógica não é evitar a doença. A lógica é tratá-la desde que isso constitua consumo. Então está tudo ótimo. Nós tivemos, no ano passado, uma discussão com os médicos no nosso hospital de clínicas, com os médicos do setor de câncer, de doenças hematológicas, para falar sobre o uso de agrotóxico e a relação com aquilo. Os médicos, meus colegas, tiveram uma reação raivosa contra aquela discussão. Não toleravam ficar, não, agrotóxico é assim mesmo, tem que usar agrotóxico e tal, e não nos interessa, não nos cabe questionar isso. Nos cabe melhorar o diagnóstico, o tratamento, a cirurgia, etc. Bom, lembrando só que vocês já devem ter visto isso aqui e antes disso aqui, né? Desta reunião, desse seminário, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O Paraná é o segundo maior consumidor de agrotóxicos do Brasil. Lembrar também que consumimos no Brasil muitos agrotóxicos proibidos nos países que desenvolveram esse agrotóxico. Será que nós brasileiros somos tão resistentes assim a esses agrotóxicos, né? Ou a nossa legislação está mais frouxa diante da pressão dos interesses do mercado, da indústria química? Bom, diante desta análise inicial é que nós montamos lá o nosso observatório. Se agrotóxico faz tão mal à saúde, se o uso dele está voltado primariamente para a realização do lucro, em detrimento do cuidado à saúde, nós da saúde nos interessamos por essa questão. Até porque nosso país tem altíssimos índices de câncer. O mundo todo tem, né? Mas nosso país em particular tem também índices muito elevados. Então, Universidade Federal do Paraná, o que nós percebemos é que nós da saúde não fazemos o diagnóstico, quando fazemos não modificamos, por diversos motivos. Então, para tentar melhorar um pouco isso, nós criamos aqui esta ideia da notificação popular, que não tem poder de polícia, não tem poder de realizar qualquer intervenção oficial sobre a situação, mas a partir dessa notificação nós encaminhamos essa informação para o setor responsável e ele daí vai tomar as medidas necessárias. Esta ideia aqui, acho que tem lá no slide posterior, nasceu da seguinte situação: uma professora de uma escola rural entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde desesperada porque um avião que fazia pulverização aérea de agrotóxico tinha passado sobre a escola. E as crianças passaram mal na hora, né? As crianças foram pulverizadas com veneno. E aí ela falou: a quem eu recorro? O que é que eu faço? Para quem que eu comunico? Quem é que me ajuda? Não havia nada organizado no Estado, né, para dar resposta a essa questão. Então, a partir disso, vamos fazer um canal que permita essa notificação. Então, qualquer pessoa pode entrar na página lá do observatório e fazer a notificação. Aqui ocorreu tal coisa. E aí o observatório vai pegar essa informação e dar o encaminhamento necessário. Certo?
Existem duas fichas lá que eu já vou mostrar. Uma é para notificar a pulverização aérea, mesmo que não tenha dado repercussão imediata nenhuma. E a segunda é para notificar casos, problemas relacionados ao uso de agrotóxico. O que mais? Disponibilizar de forma livre e gratuita por meio do site publicações, eventos científicos, informações sobre o uso de agrotóxico, contaminações, impactos sobre a saúde humana, etc. Então, essa articulação com o Ministério Público, como eu já falei, é muito em função de nos fortalecer no acesso aos dados e às informações. Existe lá no Paraná, na Secretaria de Agricultura, um sistema chamado CIAGRO, para o controle dos receituários agronômicos. Assim que ocorre a venda do produto, isso alimenta o sistema que é armazenado, então, lá no CIAGRO. Ali consta ingrediente ativo, nome comercial, por município, por estabelecimento agropecuário, por cultura, mas esses dados é um parto distóxico para você conseguir arrancar dessas instituições. Nós, universidade, qualquer instituição ou qualquer pesquisador isoladamente não consegue, a princípio. Agora, através do Ministério Público, nós estamos lentamente tendo acesso a isso. E é uma das lutas principais aí que a gente está desempenhando nesse sentido, de poder trazer para nós esses dados e colocar na página, para que qualquer um enxergue aquilo e faça o estudo que achar necessário. Hoje, o que a gente tem disponível desses dados é o seguinte: consumo total por município, isso já temos. O município tal consome tantas toneladas de agrotóxico, mas qual é o princípio ativo, não sabemos. E não há nenhum dado de pulverização aérea, embora as empresas de pulverização aérea agrícola tenham lá um registro, esses dados existem, só que nós não conseguimos ter acesso a nenhum. Além dessa articulação com o Ministério Público, então, o Observatório tem uma articulação com associações de agricultores orgânicos, realiza a disponibilização de fichas de notificação popular lá no nosso site, e dados, informações, pesquisas, como eu já falei. Aqui, então, como é que funciona lembremos, veja como é precário esse nosso observatório. Falei aqui para as pessoas que nos convidaram, olha, a nossa experiência é uma experiência ainda muito humilde, incipiente. Então, quem é que faz a coisa acontecer? Então, é um grupo predominantemente de estudantes, como alguns professores, eu sou um deles. A gente faz reuniões semanais de estudo, planejamento, avaliação, preparo de materiais, de trabalhos, de artigos, de exposições para fazer em eventos, no sentido de cumprir aí os objetivos do observatório. Essa aqui é a página do observatório. Se vocês colocarem lá na internet o observatório do uso de agrotóxicos, já aparece isso aí. Então, esta página tem informações diversas, notícias, e tem... Cadê? Estamos construindo aqui o mapa de consumo de agrotóxico no Paraná. Tem um espaço aqui para fazer a vigilância popular, que é aquela notificação que eu falei para vocês. E tem também, em construção, dados de consumo de agrotóxico por município. Nós já temos alguma coisa no sentido de ver cada município quanto consome de agrotóxico e há alguma relação com a área de plantio desses municípios. Então é possível ver quantas toneladas por hectare de propriedade agrícola. Isso já dá para enxergar. Vejam, tem estimulado com ocorrência de 7 casos de leucemia numa mesma escola no município de menos de 50 mil habitantes. Estimulo no sentido de melhorar a identificação dos problemas. Essa cachoeira aqui é uma das 10 cachoeiras de Prudentópolis, uma região belíssima. A natureza é muito bonita e envenenadíssima. Veja, 7 casos de leucemia numa mesma escola no município desse tamanho. É um absurdo, é uma tragédia. Tragédia, então, que nós vamos passar a estudar agora a partir dessa notificação. Veja,
Se estava um fracasso, aqui houve um ânimo aí para nosso grupo lá, né? Então, vou falar um pouquinho das pesquisas que estamos realizando. Aí é um grupo, essa aqui é a sede do observatório. Vocês estão enxergando toda a sede do observatório. Mentira, metade mais ou menos. Então, vou falar brevemente sobre algumas pesquisas. Estudo comparativo, isso aqui é um projeto ainda. Na Lapa, esse município que eu falei há pouco, existe uma área de assentamento onde boa parte dos agricultores utiliza agricultura convencional e a maior parte, 60% mais ou menos, faz agricultura orgânica. Então, como é uma população muito homogênea, vivendo num terreno, numa área muito homogênea, nós queremos fazer estudos comparando como é que é a vida de um e de outro. Uma questão central, quando se pensa no banimento dos agrotóxicos, é assim, não. Produzir sem agrotóxicos não dá. É impossível, economicamente impossível, não é isso? É muito mais barato produzir com agrotóxico. Não sei. Vários pesquisadores dizem não sei. Então nós queremos ver se conseguimos saber alguma coisa mais sobre isso, ao considerar as ditas externalidades. Então, produzir soja com agrotóxico pode ser mais barato do que produzir soja orgânica, mas e a contaminação ambiental, a degradação do solo, a contaminação da água, os casos de câncer, entre outras doenças, o fato de ter agrotóxico no leite materno, que tal? Quanto custa isso tudo? Então, se agregarmos esses custos das externalidades ao custo inicial, talvez não, certamente é muito mais caro produzir com agrotóxico. Mas nós queremos ver se, mesmo internamente, sem considerar as externalidades, como é que é essa questão de viver com agrotóxico e sem agrotóxico. Então, vários estudos devem sair. Isso aqui é um projeto ainda de pesquisa que a gente está terminando. É um projeto que a gente chama de guarda-chuva, né, porque vai hospedar ali várias pesquisas sobre essa questão nesse mesmo espaço. Outra pesquisa. Análise da correlação entre consumo de agrotóxicos e notificação de intoxicações agudas em 38 municípios do estado do Paraná. Bem, essa aqui eu falei que não mostrou correlação. Essa é um TCC da medicina, uma estudante de medicina fez essa pesquisa. A hipótese era que aqueles municípios que consumiam mais agrotóxico teriam mais casos de intoxicação aguda. Não mostrou. Aí essa estudante ligou pelo telefone e entrevistou o pessoal da vigilância epidemiológica desses municípios. E aí o que evidenciou, que a gente já imaginava, né, que há muita subnotificação, por diversos fatores também. Então, o estudo deu nisso, né? Mostra que não há uma correlação e há muita subnotificação. Outro estudo, o quanto os estudantes de medicina sabem sobre a intoxicação aguda por agrotóxico. Quase nada, né? É o que concluiu lá. O que combinou com os resultados da pesquisa anterior, porque as vigilâncias epidemiológicas culparam muito os médicos, disseram, olha, eles não fazem o diagnóstico. Pode ser que por desconhecimento mesmo, né? No nosso curso de medicina da Federal, nós não temos uma disciplina obrigatória de toxicologia. E isso talvez esteja influenciando também, né, esse desconhecimento. Outro estudo, impacto do PARA, vocês devem conhecer o PARA, Programa de Análise dos Resíduos Agrotóxicos, no Brasil. Tá? É um estudo que está em andamento também. Aqui é um projeto, então, que estamos elaborando para estudar aquela questão das leucemias em Prudentópolis. Nós queremos, Prudentópolis é um município evidentemente agrícola. Nós queremos saber que tipo de agrotóxico é utilizado lá, se esse tipo de agrotóxico pode potencialmente causar leucemia, e depois estudar aqueles casos que aconteceram de leucemia para ver se houve exposição a agrotóxico que possa justificar aquilo ou não.
Nós não estamos hoje afirmando que foi a exposição ao agrotóxico que causou isso, mas alguma coisa muito estranha aconteceu naquele município para que ocorressem esses casos numa mesma escola, né? Num município tão pequeno. Outro estudo é a percepção dos conselheiros de saúde acerca do tema agrotóxicos, o papel da participação social na sociedade canadense. Bem, os conselhos locais de saúde em Curitiba, como é que eles funcionam, o Conselho Municipal de Saúde, como é que funcionam como funcionam no Brasil todo, né? Vocês funcionam precariamente, eu diria, no controle social. E a questão agrotóxicos, o quanto ela é valorizada ou não pelos conselheiros. O estudo está visando isso. Recentemente, então, nosso observatório, juntamente com o Fórum Estadual do Combate aos Agrotóxicos, entrou com pedido ao Conselho Estadual de Saúde para aprovação do Programa Estadual de Redução do Uso de Agrotóxicos. Existe um programa nacional, né? E nós estamos, então, reivindicando que exista lá um programa estadual para pulverização, a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos. Isso é proibido em vários países do mundo. De novo, né, nós brasileiros somos muito mais resistentes que o resto do mundo, porque aqui a gente usa veneno que lá é proibido, e aqui a gente pulveriza no ar, no avião, e lá não pode, aqui pode, né? Professor, só um parênteses, o PM ele autorizou a aplicação de agrotóxico com avião nas cidades. Eu lembro. Primeiramente, fora Temer, então. Na verdade, outro parênteses aí, que não existe um programa nacional. O programa não saiu do papel. Verdade. Obrigado. É verdade. Como não saiu do papel é que a gente está... muito bonito, a gente estava esperando sair, mas infelizmente não vai sair. Verdade, obrigado. Aqui são alguns exemplos. Então tem uma turma lá, ali é Coletivo Encontro, que está escrito ali em cima. São os bicho grilo da geografia lá, que eles não participam toda semana das nossas reuniões, mas são parceiraços nossos. E eles nos ajudam a fazer esses mapas e tal. Aqui, isso está tudo ainda em elaboração, vejam. Esse estudo que vai ter esse geoprocessamento aí, elaboração de estudo para fazer recortes espaciais de atividades de campo sobre os agrotóxicos. Montagem de mapa analisando a concentração fundiária com a pretensão de cruzar os dados do professor Pignatti, que é esse pesquisador aqui do Mato Grosso. Vejam, como a gente não tem disponível ainda os dados de uso de agrotóxico no Paraná por princípio ativo, o professor Pignatti fez esse estudo, inclusive no Paraná. Ele é do Mato Grosso, mas fez esse estudo, inclusive no Paraná, da seguinte forma. Ele viu a produção agrícola em cada município do Paraná. O que é produzido? Soja, milho e tal. Viu a quantidade que foi produzido de milho, de soja, etc. E aí calculou quanto se usa de agrotóxico e qual o agrotóxico para aquele cultivo. E aí fez uma correlação disso com a morbimortalidade dos municípios. Um estudo bem interessante, embora é uma inferência, né, a partir do tipo de produto produzido lá. Nós queremos fazer isso da mesma forma, mas tendo o dado do consumo de cada princípio ativo. Então a ideia é cruzar também a concentração fundiária com essa morbidade aí, por causa do uso do veneno. Existe algumas informações de que os latifúndios, né, a produção em latifúndio e monocultura, lógico, usa mais agrotóxico do que as pequenas propriedades. Tem tempo ainda de falar? Só fazer um parênteses aqui. Há até dentro do nosso grupo uma professora da nutrição, por exemplo, que defende: não, nós temos que acabar com os latifúndios, acabar com máquina, então tem que voltar à agricultura do pequeno agricultor, com a enxada, com não sei o quê. Não há consenso entre nós. Eu acho não, né? A história da humanidade mostra que não há um retrocesso no uso de tecnologias mais eficientes. Não é isso que a gente está propondo.
Mas a gente acha que é possível propor uma tecnologia eficiente sem usar agrotóxico. Não estamos querendo voltar para o feudalismo, então, aquela produção precária, difícil, limitada do feudalismo. Nós queremos uma produção capitalista, desenvolvida, mas sem uso de veneno. Até porque, qual é a quantidade segura de exposição ao veneno? Ó, aqui, este copo aqui que tem só 200 ml dessa substância, essa substância é carcinogênica. Mas só 1 litro dessa substância, se tomado, é que causa câncer. Só que ela vai se acumulando no organismo. Toma aqui esse copo. Ele não toma, ele não quer tomar. Mas é 1/5 da quantidade. Mas ele não quer, claro que não quer. Não há exposição segura a veneno. Esses parâmetros, limite de exposição segura e tal, aquelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, é tudo mentira. É mentira científica. Porque os limites de exposição segura para esse tipo de substância são estabelecidos. Você pega um rato e vê lá, se der tanto, ele adoeceu, não adoeceu, né? A maioria adoeceu ou não adoeceu, pronto, está aqui. Quando passa dessa quantidade, a maioria adoece. Divide isso por 100 e agora pronto, está estabelecido o limite de segurança para os humanos. Veja da onde que tiraram essa ideia, né? Mas é assim que se estabelece os limites de exposição segura. Esquecendo que a exposição não é a uma substância só, e esquecendo da questão cumulativa. Isto vai se acumulando no nosso organismo ao longo da vida. Mas no pimentão só tem tantos miligramas lá da substância carcinogênica, mas eu não como só pimentão, eu como pimentão, cenoura, batata, não sei o quê, juntando tudo e acumulando ao longo da vida. Esse é um outro mapa, só para exemplificar, consumo de agrotóxico, quilo de agrotóxico por município, sem saber os princípios ativos, né? Então dá alguma ideia da coisa, mas ainda não nos satisfaz. Esse é o consumo de agrotóxico por hectare, também, quantas toneladas por hectare cultivado. Isso aqui é só para fazer uma propaganda nossa, que nós fizemos no final do ano passado, o Festival de Cinema 5 Minutos de Saúde Coletiva. Não era só sobre agrotóxico, mas, não sei se houve uma tendenciosidade nossa, mas não, porque a banca não era só de gente do observatório. Os três primeiros vídeos lá que foram premiados, eram todos sobre agrotóxico. O Quase Saudáveis, Alimento e Consciência e Mulheres na Luta Permanente pelo MST Mato Grosso. Esse aqui é o Beto Novaes. Ele já fez vários documentários aí sobre essa questão do uso de agrotóxico e a saúde, e ele agora está indo lá para Curitiba para desenvolver conosco um documentário também sobre a produção agroecológica no Paraná. O Paraná, apesar de ser o segundo maior consumidor de agrotóxico, é o segundo produtor de alimento orgânico. Então nós queremos conhecer melhor isso e divulgar melhor isso. Esse aí é um evento onde o grupo... Veja, agora tem 2 meninos no grupo, mas o grupo era só de meninas. Deve ter alguma explicação também psicológica para isso. Mas enfim, aqui era um evento da universidade, que é um evento anual para exposição de pesquisas e de trabalhos de extensão. Esse aí era o grupo que apresentou lá o trabalho. Era isso. Muito obrigado pela atenção.